Olá, meus amigos do Magistério de Jaguaí. Vamos agora para o nosso terceiro vídeo de apresentação da reforma do Estatuto e o plano de carreira do Magistério. E neste vídeo nós vamos abordar realmente um ponto de inovação que nós estamos trazendo no projeto, que é o realinhamento funcional. Não só um ponto de inovação no Magistério de Jaguaí, mas também um ponto de inovação na Prefeitura Municipal de Jaguaí. Então a ideia desse vídeo é explicar o que é o realinhamento funcional. Ele está lá descrito no artigo 34, aí num termo um pouco jurídico, mas o que na prática é o realinhamento funcional? É a possibilidade de alteração do vínculo profissional de um profissional que foi contratado para uma determinada carreira e ser alterado para outra carreira, dentro do princípio da legalidade, dentro das normas constitucionais, somente das normas constitucionais trazidas após a emenda constitucional 19, que trouxe a questão do princípio da eficiência. Então a ideia é isso, é um remanejamento interno, o que o pessoal costuma falar, está em desvio de função. Então o realinhamento funcional é a forma correta de você fazer esta alteração, tirar um servidor de um determinado cargo, de uma determinada carreira e colocá-lo em outra carreira. Tá? Normalmente esse instrumento ele é muito mais útil e muito mais aplicado no quadro geral da Prefeitura Municipal. Então não é comum ele ser inserido no quadro do Magistério. No caso específico de Jaguaí, havia sim um ponto específico ao ser alterado, que nós vamos ver ao longo desse vídeo, mas também é uma ferramenta nova que vai ficar à disposição aí dos gestores e de vocês também, embora a carreira do Magistério tenha poucos cargos, comparado ao quadro geral. Tá? Basicamente, haverão três tipos de realinhamento funcional previsto na lei. Tá? De forma geral, vou dar uma explicada breve. O primeiro tipo de realinhamento é o necessário. Quando ele acontece? Quando é necessário a administração pública promover o realinhamento. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês. Vocês lembram que há alguns anos atrás criaram os telecentros no Brasil? O projeto era bom, a ideia era boa, as pessoas de baixa renda que não tinham acesso à internet poderiam ir até esses locais e mandar um e-mail para a família ou simplesmente procurar emprego, enfim, se divertir, navegar na internet. O que aconteceu? O programa é ruim? Não. A forma com que as pessoas acessam a internet mudou. A sociedade mudou, vieram os smartphones e hoje todo mundo acessa a internet do seu telefone. Esses locais tornaram-se então desnecessários. Só que você tinha muitas vezes em muitas cidades aí o atendente contratado, o instrutor de telecentro contratado e estavam na sua carreira, muitas vezes já haviam passado o estágio probatório, eles eram estáveis. E aí? Então se faz necessário colocá-los em outra função. Então esse é o primeiro tipo de realinhamento necessário, e é inclusive que nós vamos estar abordando aí um pouco à frente nesse vídeo específico do Magistério de Jaguaí. Tá? O segundo tipo de realinhamento é o estimulado, onde eu, administração pública, estimulo meus funcionários a adquirirem novas habilidades e serem realinhados em outras funções. Então, por exemplo, eu preciso de contador no meu município, eu estimulo, falo, olha, aquele que quiser cursar contabilidade, em sendo aprovado, haverá a possibilidade de ser realinhado. No caso do magistério, vamos supor que eu tenha necessidade de um PEB2 específico, de uma literatura específica, eu posso estimular o realinhamento. Falo, quem concluir a licenciatura em Química, em Física ou em qualquer outra questão, eu tenho vaga e vou realinhá-lo nessas funções, e aí dá para ajustar a jornada suplementar. Então é um instrumento bem interessante nesse sentido. Esse é o segundo tipo estimulado. E o terceiro tipo é o voluntário. Isso nasce lá na Câmara dos Deputados como um banco de talentos, onde eu, servidor, adquiro uma nova habilidade às minhas expensas, por vontade própria, e me voluntario. Olha, administração pública, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa expertise, eu sou técnico em programação, sou técnico em TI, e se você precisar, você me chama. Então é uma forma de nós mantermos um cadastro mais atualizado dos nossos talentos. Então esses são os três tipos clássicos de realinhamento funcional que são introduzidos por esta lei. E como nós falamos, ele é necessário porque no caso específico de Jaguaí, alguns ajustes já vão ser feitos.
com a utilização desse instrumento funcional, desse instrumento jurídico, né, que é justamente, por exemplo, a questão dos professores substituto efetivo que vão ser realinhados como PEB1, PEB2, de acordo com a sua formação e seu ingresso. Tá? Então vai ser já um primeiro realinhamento que vai ser feito já inclusive no bojo da lei, né? No caso específico do professor substituto efetivo, existe um TAC com o Ministério Público, existe aí uma ação civil pública, uma obrigação do município estar resolvendo essa situação, né, que no entendimento da justiça ela é irregular, uma demanda também da categoria de equiparar. Então a forma jurídica que nós encontramos de conseguir promover esse ajuste é, primeiro, introduzindo o instrumento do realinhamento funcional, né, e depois disso realinhando já os professores substitutos efetivos na modalidade realinhamento necessário, nesse caso, em virtude de ações judiciais. Tá? Mas falando, esse é um problema, um ponto que já vai ser colocado nesta lei, né, ele está lá na disposição transitória do projeto, mas é um instrumento para o futuro. Né? A ideia é assim, ele já vai ficar regulamentado para outros realinhamentos que possam acontecer, não só dentro da Secretaria de Educação, mas também dos profissionais do magistério para outras funções externas, caso isso venha a ser de interesse da administração. Tá? Então, só para dar um exemplo, por exemplo, vai ser possível sim pensarmos, haverá ferramentas do PEB1 ser realinhado como PEB2 e vice-versa. Né? Lógico que o município vai abrir edital, tem toda uma regra, né? Não só na lei você tem todo esse trâmite jurídico de como isso acontece, tem que ter uma aprovação legislativa, vai ter decreto regulamentando, princípio da impessoalidade, legalidade, publicidade. Fiquem tranquilos, todos os princípios constitucionais têm que ser observados para esse tipo de realinhamento, mas aí fica uma possibilidade, por exemplo, também um outro exemplo que pode acontecer para o magistério é o PEB2 em licenciaturas diferentes, ele pode ser ele prestou concurso numa licenciatura, é realinhado em outra licenciatura, né? Mesmo de forma efetiva via realinhamento. Tá? E também novos cargos do magistério que possam ser criados ou necessários no futuro. Então amanhã no futuro nós podemos entender que é necessário um outro cargo específico, né? A recente alteração da legislação federal com relação ao magistério permite a inclusão no quadro do magistério de novos profissionais, de outros profissionais ligados à interação com o aluno. Então, muitas vezes pode ser que a Aguaí no futuro opte, olha, talvez seja melhor não abrir um novo concurso público e sim realinharmos ou buscar um realinhamento voluntário ou mesmo um estimulado, né, de profissionais que nós já temos em nosso quadro para essas novas funções. Ok, pessoal? Então, este é uma apresentação desse novo Instituto do Realinhamento Funcional. Né? O único ponto específico que ele já vai ser aplicado no momento da promulgação da lei é do substituto efetivo, mas é uma ferramenta que vai ficar na legislação aí para ser utilizada no futuro em outros problemas similares ou em novos programas. Ok, pessoal? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.